Ah, algumas perguntas aqui sobre trombose na Ah, circulação cerebral, sim, Jamari. sim, sim. E aí, Sim, talvez, para dar uma deixa aqui, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre sequelas de Covid, a claro, claro, neuro-Covid, porque não tem como claro, fugir claro. um pouco disso, que chegou perguntas. Então, quais exames fazer, ou como se manifesta uma trombose cerebral? Não, vamos entrar um pouco nesse assunto. Então, antes da trombose, deixa eu abrir o comentário de que faz parte de várias doenças virais você ter dor de cabeça, né? Então, quem nunca teve uma gripe com dor de cabeça, né? Então, é frequente dor de cabeça ser manifestação de síndromes virais agudas, né? Febre, tosse, e dor de cabeça, né? São parte do espectro de doença viral aguda, tá? Então, o Covid não é diferente, né? Ele também vem com muita dor de cabeça na fase aguda, e, assim, a gente vê realmente muitos pacientes com o que a gente chama de síndromes pós-Covid, que a gente está aprendendo com o passar da pandemia, né? Então, é algo que diferentes especialidades médicas estão se debruçando hoje em dia com pacientes que sobreviveram ao Covid, graças a Deus, né? E que estão com queixas de sintomas pós-Covid, entre os quais a falta de olfato, falta de sensação de gosto, né, dos alimentos, dores de cabeça, dores pelo corpo, né? Então, isso tem acontecido independente do diagnóstico de trombose, tá? Então, isso é algo que está sendo tratado em vários ambulatórios aqui em Salvador, estão abrindo, né, centros de diagnóstico e acompanhamento de pacientes com síndromes pós-Covid, né? Agora, em relação à trombose venosa cerebral, essa é uma ocorrência que costumava ser rara, a gente via com alguma frequência, porque a gente é centro de referência lá na UFBA, né? Então a gente lá acompanha atualmente 65 pacientes com trombose, diagnóstico de trombose venosa cerebral, e a gente é centro de referência, mas é uma causa rara de dor de cabeça e de sequelas neurológicas. Alguns pacientes que demoram para diagnosticar a causa do dor de cabeça podem ter crise convulsiva, paralisia de um lado do corpo, alteração visual, então outras complicações durante a trombose, durante o episódio da trombose. Bom, e aconteceu que no COVID, o COVID é uma das doenças que provocam a ativação do sistema de coagulação sanguínea, né? Então, na tentativa de curar do COVID, o organismo nosso ele cria coágulos dentro da circulação sanguínea. Então, o paciente ele pode ter realmente trombose pulmonar, trombose nas pernas e trombose cerebral. E essa trombose cerebral parece ser mais frequente do que em outras infecções virais, tá? Então, a gente realmente tem visto isso com o COVID numa frequência bem elevada, né? E aí tem alguns casos já que a gente está acumulando lá no hospital universitário de trombose pós-Covid. Mas, graças a Deus, assim, não parece ser uma trombose mais grave do que outras tromboses venosas cerebrais. Ele, quando diagnosticado cedo, com uma frequência muito alta, o paciente sai sem sequela nenhuma. Tá? Então, os casos todos que a gente tratou até agora lá no hospital universitário saíram sem nenhuma sequela da trombose venosa cerebral. É só diagnosticar cedo, usar um anticoagulante durante um período, 6 meses, né, que o paciente precisa ficar usando anticoagulante, e o paciente sai sem a sequela do evento. E a manifestação do sintoma tem alguma coisa característica, Jamari? Da trombose Então, venosa pronto. cerebral? Então, é uma dor de cabeça, geralmente, que dura com duração mais prolongada, né? Então, duração mais do que 3 dias seguidos, né? E vai progressivamente piorando no decorrer desses dias e passando a não responder a medicações que habitualmente responderiam num paciente desse perfil. E aí, se você deixa mais do que uma semana, né, com essa dor de cabeça acumulando e piorando progressivamente, o paciente ele pode ter outros sinais e sintomas dessa trombose que incluem aí crises convulsivas e déficits sensitivos ou motores de um lado do corpo, geralmente, né? Então, essa combinação de sinais e sintomas a gente busca não ter, né? Se você diagnostica logo na fase inicial, quando tem só dor de cabeça, é melhor, porque aí a chance do paciente sair sem nenhuma sequela é mais alta, né? Uhum. E uma outra coisa, Jamari, o Gabriel está aqui falando da cefaleia, da dor de cabeça pós-Covid, se tem alguma característica especial. E eu queria saber, assim, também foi outra pergunta que chegou aqui ao longo da semana.
Fora a trombose em si, que você já explicou muito bem aí, que a COVID é uma doença vascular na sua essência, é uma agressão ao revestimento interno dos vasos, ao endotélio, já falamos sobre isso aqui, mas fora da trombose em si cerebral, nós temos ouvido relatos e visto relatos de pouca atenção, de tonturas, de assim, sintomas mais vagos e que estão durando, às vezes, meses após a pessoa se curar da Covid. Isso tem alguma coisa já esclarecida da parte neurológica, algum dano aos neurônios especialmente? O que é que já sabemos sobre isso até então? Então, assim, ó, nas séries publicadas até agora, a gente, e assim, nos casos que a gente tem visto em consultório mesmo, na grande maioria das vezes esses sintomas são transitórios, tá? Então, pelo menos a boa notícia para a população é que na grande maioria das vezes, o paciente que apresenta esse tipo de queixa, então que inclui dificuldade de concentração, dificuldade de memória, né? Memória de curto prazo, a própria dor de cabeça, às vezes zumbido, né, no ouvido, isso pode acontecer, e essas alterações de olfato e de paladar, geralmente são reversíveis, tá? Então, para a grande maioria das pessoas que tiveram Covid, são sintomas que incomodam bastante, né, que podem demorar, como você falou mesmo, meses para passar, mas que, de uma forma geral, são reversíveis. Como são diagnósticos que estão começando a acumular agora na prática da gente, é muito difícil dizer qual é o percentual de pessoas que permanecem com esse tipo de acometimento com o passar do tempo. Se a gente pegar outros modelos de doença que inflamam muito, né, o sistema nervoso, como na sepse, por exemplo, que é uma infecção generalizada por bactérias, numa pessoa que fica no UTI, por exemplo, é um bom exemplo de uma situação onde o indivíduo tem realmente um déficit cognitivo, né, um déficit de memória, atenção, etc., logo depois do evento. Mas, da mesma forma, grande parte das pessoas, quando você examina um ano depois, elas têm uma cognição normal. Tá? Mas tem um percentual pequeno, 5, 10%, das pessoas que têm algum grau de declínio cognitivo após uma sepse, que é um estado de inflamação mais grave do que o Covid. Tá? Então, só para passar para vocês que esse tipo de acompanhamento de longo prazo no Covid a gente ainda não tem, né? Porque a gente tem o que é 1 ano e meio de pandemia. Então, a gente ainda não tem esse segmento tão longo assim de uma quantidade grande de pacientes para entender se é algo que vai deixar uma sequela num percentual menor de pacientes. Mas a minha impressão inicial, vendo pacientes em consultório, é que para a grande maioria não deixa sequela. Muito bom.